Nós temos que entender também que existe o conhecimento, existe o entendimento e existe a sabedoria. Se você for falar sobre conhecimento, esse dia eu comentei com a pastora Janete. Ela sabe fazer crochê e tricô. Eu falei, eu conheço disso, mas eu não entendo, porque eu conheço o que é a obra que ela está fazendo, mas eu não sei fazer, então eu não tenho entendimento. Quando a pessoa busca do entendimento, aí vem a sabedoria. O que ela vai fazer com o que ela sabe? Essa palavra entendimento, o que se trata se falando de Jesus Cristo de Nazaré? Você conhecê-lo e deixar ele envolver a sua vida. Isso é entendimento. Ele abraçar, entrar no seu coração, você ser dele plenamente. Aí ele traz uma sabedoria divina para a sua vida. A sua vida é diferente. Eu os saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor. Amada igreja, o nosso texto base está em Gênesis 49, a partir do versículo 8. Gênesis 49, a partir do versículo 8. Eu quero expressar, durante essa leitura, o entendimento. Nós vimos que passou a comemoração do Natal, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quantas pessoas simplesmente comemoram o Natal e não entendem verdadeiramente quem é o Senhor Jesus Cristo? Pessoas que não passam simplesmente de um nome para Ele, que não encontraram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O plano de Deus foi perfeito. A criação, tudo. Adão no paraíso, a expulsão dele, depois a salvação do povo hebreu no Egito, a terra prometida, tudo plano do Senhor. E a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, tanto profetizada, e ele veio para nos salvar. E nós não podemos deixar de entender plenamente quem é o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Em Gênesis 49, 8, a palavra nos diz assim: Judá, os seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu. Depois de matar a presa, como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão do comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. A ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará o vinho nas suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Curve mais uma vez a sua face, vamos estar orando. Espírito Santo de Deus, aqui levamos a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra da salvação, a palavra de fé, a palavra que o Senhor colocou para nós conhecermos. Por isso nos traga entendimento, traga direção, sabedoria, traga a sua palavra verdadeira aos nossos corações, e que o nosso coração possa ser solo fértil, receber e frutificar essa palavra, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia inteira fala sobre Jesus Cristo de Nazaré. Quando você abre a Bíblia pela primeira vez, e até descobrindo que muitas pessoas hoje não têm buscado de ler a Bíblia. Muitos jovens hoje não conhecem sobre a Bíblia Sagrada. Nunca buscaram conhecer Jesus em um texto. Mas em Gênesis 1, quando Deus criou os céus e a terra, ali você já vê que Ele, na criação, Ele criou os céus e a terra. Dois caminhos para nos dar: o caminho celestial ou o caminho terreno, a vontade da carne ou viver pelo Espírito. Aí você entende, ou o mundo
ou Jesus Cristo de Nazaré, que já veio para nos salvar, que é o nosso Senhor. Se nós formos entender quem é Jesus, Jesus para nós, Ele é o Senhor e Ele é o Salvador. Nós falamos sobre Jesus salvar, mas temos que entender que Jesus, Ele tem que ser o Senhor das nossas vidas. Quando você fala ali em Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas para nada te faltar, a presença dEle não te faltar, Ele tem que ser o seu Senhor, Ele tem que ser o seu pastor. Você tem que ser plenamente dEle. Jesus, o nosso Senhor. Mas vocês sabiam que existem muitas pessoas que não o conhecem verdadeiramente? Não chegam ao nível de conhecer o Senhor Jesus? A palavra em Hebreus 7:7 fala assim: evidentemente, não pode haver qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. A pessoa que está mais alta, ela abençoa o inferior. Quando você reconhece Jesus Cristo de Nazaré, Ele derrama bênçãos sobre suas vidas. As bênçãos que já são todas liberadas para a sua vida. Mas tem um nível de maturidade, tem um nível de conhecimento de Jesus Cristo de Nazaré, tem um nível de entrega. Tem pessoas que já ouviram falar de Jesus Cristo. Tem pessoas que conhecem como filho do carpinteiro, filho de Maria. Tem pessoas que conhecem Jesus, aquele que foi crucificado, morreu. Eu mesmo, antes dos meus 31 anos de idade, antes de pisar nessa igreja, não tinha o conhecimento quem era Jesus. Eu olhava para Ele na cruz e falava: por que te mataram? Eu não conseguia passar desse nível de entendimento. E eu me deparo com muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo. Tem pessoas que sabem que Jesus foi ao sepulcro. Pessoas que conhecem que Ele ressuscitou. Existem pessoas que chegam ao ponto de entender que Ele subiu aos céus, que está sentado à destra de Deus Pai, mas não conseguem passar daí, ver o Senhor Jesus como o Senhor de suas vidas, aquele que deu a vida por você e que hoje Ele vive, é um Deus vivo que está à destra de Deus Pai. Vamos entender quem é o Senhor Jesus. Quando eu falei sobre o maior abençoar o menor, você sabe quem é o maior sobre a sua vida? Às vezes você pode olhar para as pessoas dentro da igreja, para os seus familiares, para os seus vizinhos, mas sabe quem é capaz de abençoar a sua vida? Tanto de forma natural, quanto de forma espiritual, que é aquele que realmente, quando chega a presença dessa pessoa perto de você, derrama bênção sobre suas vidas, as coisas acontecem, o mover de Deus, é aquele que você considera ser uma bênção, uma pessoa superior, é aquele que você olha e fala: eis aqui uma pessoa de Deus, enviado para me abençoar. Filipenses 2:3 fala assim: nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Quem você considerar superior, humildemente em seu coração, sem buscar nada, essa pessoa estará abençoando a sua vida. Um crescimento espiritual virá. As bênçãos naturais virão através simplesmente desse reconhecimento, dessa honra ao seu coração. E da mesma forma, Jesus Cristo, a que ponto você reconhece Ele como Senhor, como Salvador, como o Deus vivo? Nós temos que entender também que existe o conhecimento, existe o entendimento e existe a sabedoria. Se você for falar sobre conhecimento, esse dia eu comentei com a pastora Janete, ela sabe fazer crochê e tricô. Eu falei: eu conheço disso, mas eu não entendo, porque eu conheço o que é a obra que ela está fazendo, mas eu não sei fazer, então eu não tenho entendimento. Quando a pessoa busca do entendimento, aí vem a sabedoria. O que ela vai fazer com o que ela sabe? Essa palavra entendimento, o que se trata se falando de Jesus Cristo de Nazaré? Você conhecê-lo e deixar Ele envolver a sua vida. Isso é entendimento.
Ele abraçar, entrar no seu coração, você ser dele plenamente, aí ele traz uma sabedoria divina para a sua vida. A sua vida é diferente. Como eu falei, muitas pessoas às vezes não querem entender quem é Jesus. Você vê pessoas que realmente não entraram no caminho da salvação. E ainda agora, você vê igrejas que não têm como Jesus como centro, como a palavra, como Salvador, buscando de religiões ou coisas que não estão de acordo com a Bíblia. Mas o nosso papel é levar a salvação, é levar a Jesus. Mateus 10:12 fala assim: ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, não ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés, quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E aí nós refletimos. As pessoas não querem Jesus, mas às vezes não conheceram ainda. Por isso leve esse Senhor, esse senhorio, leve a palavra de vida, leve a verdade que há. Coloque em seu coração tudo o que Jesus fez por você como testemunho, as palavras, o conhecimento, o entendimento, e tenha sabedoria para levar a salvação às pessoas. Nós sabemos que o Evangelho, Jesus, ele consiste em arrependimento, em salvação, em busca. E assim nós perseveramos na nossa fé. Hoje, Jesus ele te constitui o rei, pois ele é o rei dos reis. Te constituiu sacerdote, pois ele é o sumo sacerdote. Te constituiu filho, pois ele é o primogênito. Ele nos deu acesso ao Pai, nos deu de graça para você viver com o Senhor. Quando nós falamos, os antigos profetas tanto falaram de Jesus e não puderam o conhecer. Em Isaías 9 fala: contudo não haverá escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas o futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, a sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como os que regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que o oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre o seu ombro. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantendo como justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do nosso Senhor dos Exércitos fará isso. Jesus Cristo de Nazaré, ele veio ao mundo. Como entender quem era Jesus? Aquele que José cuidou, aquele que veio da Virgem Maria, aquele que o Espírito Santo deu ali a ela conceber esse menino. Jesus. Se nós formos buscar sobre a descendência de Jesus, para nós simplificar bastante para vocês, no livro de Mateus, a partir do versículo 1, vai falar sobre a genealogia, ali, a árvore deles, para você entender quem era Jesus. Mateus 1, ele vai falando, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abrão. Abrão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Até aí foi o versículo 2.
Você vai lendo e vai passando toda a genealogia, até chegar no versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abrão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. Aqui você pega a geração de Jesus, vindo ali de Abraão, e até chegar nele. E no livro de Lucas, você vai ver, ele fala de outra forma, mas aí vai vir o entendimento de quem é Jesus. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era como se pensava: filho de José, filho de Eli, filho de Matate. Até aí eu fui no versículo 24. Quando você chega no versículo 37, está escrito: o filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jarede, filho de Malaleel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Ali nós encontramos na árvore Deus e Jesus vindo a partir dele. Para explicar uma árvore genealógica para vocês. Hoje eu sou um tronco e eu tive 3 filhos. 3 ramos vieram, a Isabela, o João e o Arthur. Quando eles tiverem maturidade, que eles forem adultos, se tornarão tronco e virá os seus filhos. Antes de mim veio o meu pai, e antes, consecutivamente, a genealogia vai trazendo. Mas você encontra sobre Jesus a verdade sobre ele em Isaías 11. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. A ele inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Do ramo de Jessé surgirá um tronco. Um ramo surgirá do tronco de Jessé. Então você vê a genealogia natural, mas fala que sobre as raízes brotará um renovo. Quando você vai buscando nessa árvore genealógica, você vai descobrir que a raiz, o princípio, é Deus. E quando ele fala, brotará um renovo da sua raiz, nesse momento o Espírito Santo coloca na terra diretamente vindo de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, o Deus encarnado da sua própria raiz, o Deus vivo, aquele que manifestou a sua bondade para conosco, a salvação, a graça, aquele que veio em nosso favor, aquele que nos redimiu do pecado, aquele que nos livrou da condenação, aquele que se tornou tudo para nós. A partir da sua raiz, do próprio Deus, ele veio à terra, como foi profetizado. Entendendo quem é Jesus, Jesus, o Senhor e Salvador das nossas vidas. E ele mesmo se confirma para nós. Ele fala em Apocalipse 22: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. Jesus, ele é tudo. A vida começou nele, e a sua vida tem vida a partir do momento que você aceita Jesus, que você entende ele como Senhor e Salvador, que você coloca em seu coração: eu preciso de Jesus, ele é a vida, ele é a luz do mundo, ele é a minha salvação, é a minha luz, é o meu Senhor. Não há outro nome maior do que ele, não há outro caminho, não há o que fazer, não há como você viver sem ele. Jesus, o Deus encarnado, esse Deus triuno. Como entender quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo? Como entender quem é o nosso Senhor? Deus, ele fez você, ele te criou.
Deus, ele fez você. Jesus Cristo, ele fez por você quando você estava afastado de Deus. E o Espírito Santo, aquele que foi enviado por Jesus como um presente às nossas vidas, ele faz com você, em você. É claro que se você permitir que o Espírito Santo haja sobre a sua vida. A Deus, Deus Pai, você agradece, pois o mover dele foi sobre as nossas vidas, a compaixão, a bondade, tudo, o amor de Deus sobre as nossas vidas. A Deus você agradece. A Cristo você obedece. E nesse momento vocês vão entender, obedecer a Cristo. E ao Espírito Santo você se oferece para Deus fazer o mover dele aqui na terra, para Deus usar a sua vida, para as habilidades de Deus estarem sobre a sua vida através do Espírito Santo. Porque o Pai, ele tem todo o poder. O Pai, ele tem o mover sobre toda a terra. Cristo, ele tem autoridade. Mas como eu lhes falei, o Espírito Santo, ele tem a habilidade. Os 5 ministérios, ele pertence a Cristo. Ele chamou uns para profetas, para apóstolos, para mestres, para evangelistas e para pastores. Ele deu esses 5 ministérios. Quando você tem que fazer algo em favor de alguém, você vai chegar para Jesus. Jesus, sim, eu vou fazer por amor, porque o Senhor me deu essa oportunidade. O Senhor mudou a minha vida, agora a minha vida é sua. O meu coração pertence a Deus pelo que você fez para mim. E a Cristo você obedece dentro dos ministérios. Aí você pensa, mas eu não sou consagrado a pastor. Eu não sou separado. Perante Deus, se você está cuidando de uma alma, se você está alimentando uma vida com a palavra do Senhor, se você está levando o nome de Jesus, você está cuidando de uma ovelha. Não se preocupe com títulos. Não se preocupe com a sua humildade. Não se preocupe com o coração, pois ele é voltado ao Senhor. Manifeste a bondade de Deus aqui na terra. Obedeça ao chamado que você tem a Jesus Cristo. E aí você vai atuando, você vai fazendo. Porque Jesus, ele é o nosso Senhor. E ao Espírito Santo, como eu falei, ele vai mover as habilidades de Deus aqui na terra. E é através da sua vida. Ele não vai praticar sozinho. Ele, para chegar até uma pessoa, ele precisa da sua oração. Quando Deus falou que a terra era sem forma e vazia, haja luz. Muitas pessoas estão no mundo sem formas, vazia do Espírito Santo. Não tem a imagem e semelhança de Deus Pai. Mas é a palavra de Deus que muda isso. E é a palavra que sai dos seus lábios. É a palavra que sai do seu coração. O mover de Deus através da habilidade do Espírito Santo. O Espírito Santo que traz sobre a sua vida a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, o dom de fé, o dom de cura, operação de maravilhas, profecias, discernimento de espírito, variedade de língua, interpretação de língua. Sem o Espírito Santo nada acontece. Um púlpito vazio do Espírito Santo não é uma igreja do Senhor. Mas a noiva está aqui para dizer: Senhor, vem. Obrigado por esse presente que o Senhor nos concedeu, pelo Espírito Santo, e por sim, Ele ser o nosso companheiro em todas as decisões. Aí você já parou para pensar? Você sai para fazer algo para o Senhor. Então você já pede ao Senhor Jesus pelo seu ministério, que quer dizer o serviço. E você tem que pedir, sim, Espírito Santo, esteja comigo sobre a sua vida. Isso gera uma comunhão. E aí como que você chega a Deus? É só em agradecimento, é só em honra, pois Ele pratica sim o seu mover. Ele faz a vontade dEle aqui na terra, sim, manifestando a glória dEle através do que você fez. Conhecendo Cristo
profundamente Jesus Cristo como Senhor, como aquele que deu a vida para você. O que Jesus quer que você faça por Ele? Que você leve a salvação que há no nome dEle. Que você direcione vidas. Que você ensine pessoas. Tantas pessoas passando por dificuldade. Ele quer que você exorte elas. Que você leve uma palavra de conforto, uma palavra de direção, uma palavra de cura. Pessoas, sim, precisando de um tratar de Deus, de correção. Mas aquela correção amorosa que vem através da palavra, através de o Senhor fez por você. Você merece o melhor dele para você viver. Como eu farei isso? A quem você recorre? Ao Espírito Santo. Sempre, sempre, sempre. Recorrer ao Espírito Santo para ministrar uma palavra, para ter uma oração, para ter um dia ali voltado ao Senhor. Entendemos quem é Jesus Cristo de Nazaré. Esse nome que enquanto a gente vai falando de cima do altar, ou quando ministramos os nossos louvores, ou quando elevamos a nossa oração a Ele, este nome Jesus, Jesus, que enquanto eu vou falando, Ele vai tirando tristeza, Ele vai curando vidas, vai tocando, vai nos libertando, nos salvando. Jesus Cristo de Nazaré, um nome que vai trocando vestes, um nome que vai trazendo salvação, um nome que vai trazendo vida, um nome que vai falando a você, que vai batendo no seu coração. Permita Jesus entrar, permita Jesus ser o Senhor e Salvador da sua vida, permita Jesus fazer o milagre que Ele quer fazer em você. Ele consumar a obra, sim, Jesus, não há outro nome, não há outro. Para que Jesus fez? O que Ele fez por você? Ele fez por nós, Ele fez para a sua amada igreja, Ele nos uniu como uma noiva. Jesus é tudo, não há como viver sem Jesus. Uma data comemorativa, o Natal, para nós é todos os dias Jesus nasceu no nosso coração, todos os dias Ele é presente, todo dia sendo o Senhor das nossas vidas. Jesus, o que você precisa conversar com Ele? O que você precisa falar? Jesus, toca em meu coração, toca em minha vida. Sim, muda a minha história, Jesus. Pois é Ele que pode fazer isso. É só Ele. Não há outro caminho. Ele que vai ser a luz da sua vida. Ele que vai ser a direção. Ele que vai transformar você em algo. Sim, aquele que você pode falar, um filho amado, aquele em quem Deus tem prazer. É só Jesus que pode te conceder isso. Você já parou para pensar quem é Jesus? Quando em Números 15, no versículo 20, eles falam ali: quando vocês fizerem o pão, o primeiro pão feito da farinha nova deverá ser apresentado a Deus como oferta especial. Você e os seus descendentes darão ao Senhor essa oferta especial de pão. No Antigo Testamento, se entregava ali, separava o pão, levava ao sacerdote, ele entregava para Deus. O que Deus fez por nós? Quem foi Jesus Cristo de Nazaré e quem é? Romanos 11:16 fala: se é santa uma parte da massa que é oferecida como as primícias dos frutos, a massa toda igualmente o é. Se a raiz é santa, todos os ramos o serão. A raiz é Deus, você como Deus. Aquele pão que foi oferecido, sim, pelos descendentes, como oferta especial, que eles falavam que teria que dar para Deus. Olha o que Deus fez. Ele nos deu o pão da vida. Ele nos santificou. Ele nos salvou, Ele nos separou para Deus. Deus próprio
sendo o Deus de nossas vidas, aquele que nós voltamos a ter comunhão, que voltamos a ter paz com Deus. Jesus, Ele nos deu a vida. João 6:53 ao 57, como nós estávamos falando de pão. Jesus lhes disse: eu lhe digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma, eu como o Pai que me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Uma aliança de sangue com a raiz. Jesus, Ele fez uma aliança com você. O pão e o vinho, a ceia do Senhor. Quando Ele fala, fazer como lembrança dEle. Mas você já parou para pensar sobre esse pão que veio do céu? Quando Ele fala que o pão santifica, o primeiro pão santifica todo o resto. Você, como quando pega da ceia, quando você se lembra do Senhor, você ceia e você sabe, Jesus, Ele se entregou por mim e a vida dEle está em mim. Uma aliança que Deus fez com você, santificando a sua vida, te purificando, te chamando, tocando em você a vida de Jesus em sua vida, o seu coração entregue para Deus. Deus, Ele fala: dá-me do teu coração, pois dele procede as fontes de vida. A fonte de vida é Jesus. Deixe Jesus estar em seu coração. Quando Ele fala, dá-me o seu coração, Jesus, Ele pegou nas mãos. E o que Deus toca, o que Jesus toca, nunca mais poderá ser o mesmo. Aí Ele te entrega de novo e fala: e guarda o teu coração. Guarde o coração para Jesus. Sim, se mantenha firme no propósito para o qual Ele te enviou. Deus, sim, Ele te ama. Por isso Ele deu o Filho amado. Ele te quer com Ele. Você pertence a Jesus, esse Senhor e Salvador. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.